Capítulo 51. Saiam daqui. Raboot. Do lado de fora da floresta, o treinador de vermelho percebeu que a situação havia piorado e rapidamente enviou seus Pokémon para fora. Um clarão de luz vermelha revelou um Raboot, um Pokémon elegante, semelhante a um coelho, com pelagem cinza, vermelha e preta. Suas orelhas caídas e pupilas vermelhas lhe conferiam um olhar frio e penetrante. A pelagem vermelha e preta em seu corpo lembrava um capuz, cobrindo sua boca, e uma mancha vermelha marcava a sola de seus pés. Raboot foi criado para velocidade, com agilidade explosiva, capacidade de salto excepcional e força de chute devastadora, um dos melhores Pokémon nesses aspectos. Para batalhas em meio à natureza selvagem, onde táticas de perseguição e emboscada muitas vezes determinavam a sobrevivência, era a escolha perfeita. Raboot. Use carga de chamas. Mate aquele cara. Seguindo o comando de seu treinador, como uma tocha flamejante, Raboot disparou para a floresta num piscar de olhos, iluminando os arredores. Seu olhar penetrante fixou-se em Shiro, que estava escondido atrás de uma árvore. O alvo do inimigo sempre fora Shiro. Em batalhas selvagens como essas, atacar um treinador era muito mais eficaz do que atacar seu Pokémon. Sem seu treinador, um Pokémon com um forte vínculo não só perderia seu comandante, como também sofreria angústia emocional. Pokémon com laços mais fracos, por outro lado, costumavam fugir no momento em que seu treinador morria, dispersando-se em todas as direções. Sendo assim, matar o treinador era a maneira mais rápida de terminar uma batalha. Mas apenas se alguém tivesse forças para fazê-lo. Krauskiri. Ao grito de Shiro, Corvisquiri cortou o ar como um raio cinza esbranquiçado, usando ataque rápido para alcançá-lo num instante. Agarrou seus ombros com as garras e o ergueu no momento em que a investida flamejante de Raboot se aproximava. As chamas escaldantes mal roçaram as botas de cano alto de Shiro, deixando apenas uma leve marca de queimadura. Raboot viu seu alvo se aproximando e rapidamente parou de usar investida de chamas, interrompendo seu movimento enquanto olhava para cima. Chute duplo, gritou o treinador do lado de fora da floresta. Ao ouvir o comando, Raboot bateu os pés e saltou sem esforço por mais de 10 metros. Chamas irromperam de seus pés enquanto se movia em direção a Shiro. No ar, Shiro olhou para trás e tocou as garras de Corvisquiri 2 vezes. Corvisquiri dobrou as asas instantaneamente e começou a descer. O chute duplo flamejante de Raboot cortou o ar, deixando 2 rastros de chamas deslumbrantes, mas não atingiu nada. Enquanto isso, no campo de batalha abaixo, Hyperior permanecia imóvel, atordoado. Do outro lado, a sombra noturna de Gastly também atingiu seu alvo. Um homem alto de camiseta preta, à direita, foi derrubado no chão, com as costas chamuscadas. O treinador de CNE não reagiu a tempo, e Gastly o derrubou com sucesso. Não, não! Ao ver seu treinador cair, o furioso CNE, com grossas folhas verdes balançando de cada lado da cabeça, perseguiu Gastly enquanto se camuflava nas sombras das árvores ao redor. Hyperior. Use explosão de rocha. Mire naquele CNE. Shiro pousou atrás de Hyperior, em uma posição completamente separada dos outros Pokémon, um local muito seguro. Assim que Hyperior fixou a mira em seu alvo, baixou sua cabeça maciça enquanto seus braços, duros como pedra, brilhavam com uma luz amarela terrosa. Uma após a outra, rochas escuras, duras como aço, irrompiam. Elas facilmente despedaçavam as árvores em seu caminho, voando em direção ao furioso CNE. Raboot! Corra! O treinador de vermelho do lado de fora da floresta já havia se virado e estava correndo descontroladamente. Ao ver seu treinador recuar, Raboot abandonou a perseguição a Shiro. Ao pousar, saltou alto no ar, tentando escapar da floresta. Skiri! Mas Corvisquiri não estava disposto a deixar isso acontecer. Sem precisar do comando de Shiro, disparou em direção ao ponto de pouso de Raboot, usando o ataque rápido para aumentar sua velocidade. Uma bicada certeira atingiu a lateral do pescoço de Raboot, deixando um fino rastro de sangue. Corvisquiri bateu as asas e alçou voo novamente, enquanto Raboot caiu no chão. Ignorando o Pokémon caído, Corvisquiri imediatamente correu em direção ao treinador em fuga.
Ao mesmo tempo, o ataque de rocha de Hyperior atingiu Sene, que ainda perseguia Gastly. O impacto derrubou, fazendo-o perder completamente a capacidade de lutar. Com a maioria dos inimigos derrotados, Shiro passou rapidamente por cima das árvores caídas, dirigindo-se aos dois cadáveres para saquear seus pertences. Perto da borda da zona Dynamax, o homem de camiseta vermelha empurrou as pernas exaustas para frente, com os músculos em cãibra. Ele não ousou parar. Ele nem sequer teve coragem de olhar para trás. Corvisquire estava se aproximando rapidamente. Ao ouvir o vento forte se aproximando cada vez mais por trás dele, o homem cerrou os dentes e lançou 3 pokébolas, gritando: "Corram! Todos vocês, para a floresta! Andem logo!" As pokébolas se abriram. 2 Tevu correram imediatamente em direções opostas, enquanto o último Pokémon, um Tekaki ferido, permaneceu imóvel, muito machucado para fugir. Corvisquire ignorou o Pokémon que escapava. Ele sabia que seu alvo era um humano à sua frente. Momentos depois, Corvisquire alcançou e derrubou o homem da camiseta vermelha, matando, agarrando o corpo sem vida em suas garras. Corvisquire se virou e voou de volta para a floresta. Em meio à densa floresta, Shiro examinou meticulosamente seus despojos. Dessa vez, ele capturou 7 Pokémon, todos pelo menos de nível intermediário. Além disso, acumulou cerca de 200 mil Pokédólares em dinheiro, 3 cartas da liga e uma variedade de Pokéblocos, frutas e diversos itens Pokémon. Após organizar tudo rapidamente, ele guardou tudo de volta na mochila. De repente, um estrondo profundo ecoou da densa floresta atrás dele, o som inconfundível de rochas desabando. O que está acontecendo? Shiro franziu a testa, confuso. Sem hesitar, ordenou que Corvisquire voasse para o ar para observar, enquanto ele corria para fora da floresta. Hyperior e Gastly o seguiram de perto. Roará! Um coro ensurdecedor de rugidos irrompeu, um após o outro. Figuras serpentinas gigantescas e cinzentas começaram a surgir, seus gritos estrondosos reverberando pela noite. Suas caudas colossais chicoteavam, derrubando árvores como gravetos. O Onix acordou, perguntou Shiro enquanto Corvisquire retornava voando, assentindo rapidamente. Mas Corvisquire não parou por aí, gesticulou freneticamente com as asas, tentando comunicar algo mais. Você está dizendo que tem muita gente lá? E que todos estão usando o mesmo uniforme. Eles estão cercando um Pokémon incrivelmente poderoso. Shiro mal conseguiu decifrar a mensagem. Mas o que exatamente era esse Pokémon poderoso? Uma coisa era certa, a situação à frente era perigosa. Mesmo a dúzia de Onix de nível ginásio que bloqueavam o caminho estava muito além de sua capacidade de enfrentar ou contornar. Enquanto Shiro ponderava suas opções, uma sombra imensa pairava lentamente sobre a paisagem escura. Era uma figura humanoide, emergindo das profundezas da floresta. Machamp Gigantamax! Shiro murmurou em choque. Mesmo da orla da floresta, ele conseguia vê-lo claramente. O tamanho colossal do Pokémon o tornava impossível de não notar. E então, a ficha caiu. A parede de Pokémon que ele vira antes era, na verdade, as costas de Machamp. O Pokémon estava deitado na floresta, seu enorme corpo estendendo-se sobre árvores caídas como uma barreira viva. O Onix havia acordado por algum motivo desconhecido, entrou em frenesi, nesse processo, acabou acordando Machamp também. No coração da floresta, Gigantamax Machamp erguia-se como um titã imparável. Com uma de suas poderosas mãos, agarrou um Onix pela cauda. O Onix instintivamente enrolou seu corpo enorme no braço de Machamp, tentando contê-lo. Mas Machamp simplesmente o girou no ar. Um Onix de 10 metros de comprimento foi arremessado para o céu, chocando-se contra o solo com um impacto devastador. A força da queda rasgou a terra, lançando árvores estilhaçadas e destroços espalhados pela paisagem já devastada. Capítulo 52 – Recuando um pouco no tempo. No topo da colina, além da floresta, uma série de dispositivos cilíndricos pretos estavam interligados, pulsando com uma tênue energia azul clara. A energia formava uma barreira cintilante, envolvendo 2 Pokémon no centro, Dracloak e Dreep. Profundamente adormecidos, os 2 dragões não demonstravam ter notado nada de incomum.
Suas caudas azul-esverdeadas semi-transparentes balançavam em sincronia, sua respiração calma e constante. Não fosse o brilho carmesim e misterioso que envolvia a área, a cena pareceria especialmente tranquila. Equipe B5, avancem. Ativem o dispositivo e capturem o Dracloak. Após dar a ordem, o líder do esquadrão Macrocosmos, vestido com um uniforme cinza, imediatamente fez o sinal para os outros. Os caçadores experientes se moveram em sincronia, fechando rapidamente sua formação. Em segundos, a barreira havia se reduzido a um raio de apenas 5 metros. Dracloak ainda dormia profundamente, enquanto a equipe se aproximava perigosamente. Aqueles com nervos mais frágeis sentiram as palmas das mãos suarem bastante. Enfrentar um Pokémon de nível Elite a tal distância era angustiante, um movimento em falso e o desastre seria inevitável. Se um pseudo-lendário desse calibre enlouquecesse, isso poderia significar a destruição total de toda a zona Dynamax. Agora! A ordem incisiva do líder do esquadrão incitou todos à ação. Eles avançaram imediatamente. Ao ouvir o ruído repentino, Dracloak abriu os olhos atordoadamente, mas antes que pudesse reagir, uma dúzia de dispositivos negros em forma de pilar se fecharam, prendendo Dracloak e Dreep dentro deles. Captura realizada com sucesso. O líder do esquadrão pressionou o fone de ouvido, relatando as informações enquanto recuperava o fôlego. Mesmo sendo um veterano experiente, seu coração batia forte após garantir a captura. Este era um trabalho que poderia custar vidas. Cópia. A equipe de resgate está a caminho. Um zumbido baixo soou, sinalizando o fim da transmissão. O líder do esquadrão exalou profundamente. Dengue! 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 Dentro da barreira de energia, Dracloak havia despertado completamente. Confuso com o ambiente desconhecido, ele repetidamente batia a cabeça contra a barreira brilhante. Mas o espaço interno era muito pequeno. Por mais que tentasse, tudo o que conseguia fazer era criar ondulações tênues nas paredes de energia azul clara. Pior ainda, a barreira exalava um frio gélido que penetrava no corpo de Dracloak, entorpecendo seus membros. Daia! Dracloak rugiu de frustração, abrindo a boca para reunir uma profunda energia roxa do tipo dragão. No entanto, no instante em que se formou, todo o dispositivo se iluminou. A barreira azul clara brilhou intensamente, absorvendo cada partícula de energia e armazenando-a nos recipientes cilíndricos pretos. A barreira então se tornou ainda mais forte e brilhante. Drei! O Dreep menor também se atirou contra a barreira, mas no momento do contato, foi arremessado para trás. O campo de energia repleto de gelo drenou suas forças, deixando-o fraco e mole enquanto desabava sobre a cabeça de Dracloak. Dracloak! Desamparado, Dracloak soltou um rugido furioso, na esperança de chamar seus semelhantes. Ela se lembrava de dormir às margens do Lago da Indignação, ao lado de sua tribo. E, como era de se esperar do dispositivo de ponta do presidente, completamente inútil para lutar. Alguns caçadores estavam do lado de fora da barreira, observando Dracloak se debater com um ar de divertimento presunçoso. Esse Dracloak é um idiota. Ele ainda não percebeu que foi pego. Que pena! Um Pokémon tão forte assim. Após um suspiro do homem, o grupo ficou em silêncio. Não muito longe dali, o líder do esquadrão observou o Dracloak capturado e assentiu com satisfação. Graças à tecnologia de ponta da Macrocosmos, as barreiras de energia que induzem a paralisia garantem que nem mesmo Pokémon de nível Elite consigam ultrapassá-las. Assim que o Dracloak em seu interior estivesse sem energia e completamente exausto, juntamente com o efeito de paralisia da barreira, eles seriam capazes de capturá-lo sem esforço com uma outra bola. Nesse instante, um homem magro de uniforme cinza aproximou-se do líder do esquadrão. Depois de olhar em volta para se certificar de que os outros não estavam prestando atenção, ele sussurrou. Capitão Garrett. Um Dracloak de nível Elite e um Dreep de nível iniciante como esses, não seria um desperdício entregá-los para aqueles pirralhos? Garrett lançou-lhe um olhar penetrante e rosnou. Thorin. Cuidado com a sua língua. Sim, claro. Thorin assentiu rapidamente, curvando-se levemente para o capitão corpulento. É que... Capitão,
Talvez pudéssemos. Ele fez um gesto em direção a Dracloak, que estava dentro da barreira, e então apontou para nordeste. Essa era a direção do porto de Galar, em direção a Ulburi. Gareth entendeu imediatamente. Thorin queria pegar os Pokémon capturados e fugir de Galar. Um Pokémon pseudo-lendário selvagem, forte e saudável, seria vendido por um valor absurdo, independentemente da região. Mas Gareth nunca cogitara deixar Galar. Ao contrário de Thorin, que não tinha laços afetivos, Gareth tinha esposa e filho ali. Cale a boca e cuide da sua vida, advertiu Gareth em voz baixa, franzindo as sobrancelhas grossas enquanto encarava Thorin com seus olhos arregalados. Sim. Gaguejou Thorin. Nesse instante, um batedor na extremidade oposta do grupo gritou de repente: Capitão! Olhe para cá! Gareth virou a cabeça a tempo de ver, no meio da floresta abaixo da colina, inúmeros ônix estavam emergindo, seus corpos enormes debatendo-se violentamente e derrubando árvores. Caramba! Percebendo o perigo, Gareth deu ordens aos berros. Enviem seus Pokémon. Mantenham esta posição. Não deixem nenhum passar. Ele tirou uma Pokébola do cinto e a arremessou para frente. Com um rugido ensurdecedor, um Rillaboom imponente emergiu. Sua pelagem marrom era repleta de marcas, e sua estrutura maciça e musculosa fazia um Rillaboom comum parecer pequeno, quase o dobro do tamanho. Erguendo-se na grama abaixo da colina, era como uma montanha viva. Os membros da equipe de caça ao redor seguiram o exemplo, liberando seus Pokémon para formar uma linha defensiva na base da colina. Mas alguns deles hesitaram, permanecendo na retaguarda, imóveis e em silêncio. Gareth sabia que eles estavam relutantes em lutar, mas não havia tempo para repreendê-los. Então, a terra tremeu. Um estrondo profundo e trovejante ecoou quando uma figura enorme começou a se erguer de onde estava deitada. A forma colossal de um Machamp Gigantamax pairava sobre a colina, seu corpo imponente estendendo-se por quase 2/3 do caminho até o topo do espaço Dynamax. Machamp! Despertado de seu sono, o Machamp soltou um rugido ensurdecedor, seus 4 braços musculosos se flexionando enquanto voltava seu olhar para o Onix que se contorcia abaixo. Lá no alto, Shiro pairava no ar, preso pelas garras de Corvisquire, observando o caos se desenrolar abaixo. No instante em que avistou o Machamp Gigantamax, Shiro não perdeu tempo. Rapidamente recolheu Gastly Hyperior para suas Pokébolas antes de sinalizar para Corvisquire levá-lo para o céu. O terreno já não era seguro. Mesmo em seu estado normal, este Machamp já possuía força de nível ginásio. Com a energia Dynamax amplificando seu poder, seu tamanho colossal e melhorias físicas o tornavam uma força imparável. Esqueça os Pokémon comuns de ginásio, até mesmo Pokémon de nível Elite com capacidades ofensivas mais fracas teriam dificuldades para sequer arranhar esse gigante. Lá embaixo, os Onix revidavam, arremessando pedregulhos enormes. Mas para Machamp, eles não passavam de pedras. Golpes físicos como investida e imobilização eram completamente inúteis contra ele. Aproveitando sua vantagem do tipo lutador sobre os tipos pedra, Machamp simplesmente balançou um de seus enormes braços para baixo. Um único golpe de karatê estilhaçou um enorme Onix em pedaços, a força do impacto enviando ondas de choque pelo campo de batalha. Do seu ponto de vista privilegiado, Shiro conseguia ver claramente tanto Dracloak e Dreep em apuros, quanto o grupo de pessoas que os vigiava. Capítulo 53 – Dreep e Dracloak. Shiro murmurou, pairando no céu enquanto seu olhar penetrante percorria o campo de batalha abaixo. Aterrorizado pelo poder avassalador do Machamp Gigantamax, o Onix restante avançou freneticamente em direção à colina ao longe, o único lugar que parecia remotamente seguro. Apesar da inclinação acentuada, o pânico os impulsionou para a frente. Eles se atropelaram, usando seus parentes como degraus em sua tentativa desesperada de escapar. Os que ficaram para trás lançaram ataques do tipo rocha em direção à retaguarda, construindo às pressas uma barricada de pedra irregular. Vista de cima, parecia menos uma defesa e mais um amontoado caótico de entulho. Champ! Os músculos salientes de Machamp se contraíram enquanto ele agarrava 2 Onix em suas mãos enormes. Com uma facilidade assustadora, ele os despedaçou, lançando fragmentos de rocha para todos os lados. Olhando em volta,
percebeu que suas presas não o cercavam mais. Em vez disso, estavam fugindo. Isso só alimentou sua fúria. Como um Pokémon do tipo lutador puro, Machamp valorizava a honra da batalha acima de tudo. Mesmo diante da derrota, devia-se lutar até o fim, não fugir como um covarde. Machamp! Um bando de fracotes! Machamp brandiu seus braços enormes, arrancando várias árvores gigantes com suas raízes ainda presas a torrões de terra. Com um arremesso poderoso, as árvores voaram pelos ares antes de caírem sobre o grupo de Onix. Bum! O chão tremeu violentamente quando vários Onix foram arremessados contra a terra, parcialmente enterrados com o impacto. Mesmo com a força do ataque, nenhum sofreu ferimentos fatais. Eles se contorciam e se debatiam, ainda determinados a seguir em frente. Bloqueiem-nos! Mantenham a linha! Não os deixem passar! Garrett rugiu da encosta, sua voz rouca de urgência enquanto ordenava que sua equipe enviasse seus Pokémon. Mas a equipe de caça, acostumada a lutar por lucro em vez de sobrevivência, nunca havia enfrentado uma situação como essa. Dentre eles, apenas 3 eram treinadores de nível de ginásio. Os demais estavam apenas no nível avançado. Agora, diante de um enxame de Onix de nível ginásio atacando como se tivessem perdido a cabeça, eles já estavam à beira de um colapso. E isso nem era o pior. Atrás deles, uma visão ainda mais aterradora, um Machamp Gigantamax enfurecido. Os 2 Pokémon capturados nem eram deles. Isso era apenas mais um trabalho para a organização. Quem em sã consciência arriscaria a vida por isso? Um a um, os Pokémon desapareceram em suas Pokébolas conforme os treinadores os recolhiam. A linha defensiva que Garrett mal conseguirá formar se desintegrou antes mesmo que o Onix a alcançasse. Apenas seu Rillaboom permaneceu, firme e inabalável. Rillaboom! Martelo de madeira! Mesmo em meio ao caos, a ordem de Garrett soou clara. Rillaboom agachou-se, sua forma musculosa pulsando com a energia do tipo grama. As folhas e os galhos em seus ombros floresciam descontroladamente enquanto o poder percorria seu corpo. Invocando um enorme martelo de madeira, ele o cravou no chão antes de avançar, com a arma em punho. O grupo de Onix mais próximo foi arremessado para longe, colidindo com os que estavam atrás e rolando de volta pela colina. Mas, com apenas Rillaboom resistindo, 2 Onix ainda conseguiram escapar. Eles rugiram e avançaram em direção aos caçadores em retirada. Droga! Os Onix estão conseguindo passar! Parem de mexer no aparelho! Alguns caçadores relutantes trocaram olhares. Olharam para os 2 Pokémon capturados, depois cerraram os dentes e fugiram. Seus Pokémon apareceram um após o outro. Alguns montaram em seus Pokémon, outros alçaram voo, todos estavam escapando do espaço Dynamax o mais rápido possível. Apenas Thorin permaneceu, sem querer desistir. Assim que os outros saíram, ele correu para o dispositivo, procurando um botão que pudesse deixar Dracloak inconsciente instantaneamente. Droga! Onde está? Seus dedos percorreram freneticamente o painel de controle. Mas, além de ativar, só havia conectar e cancelar. Nenhuma liberação de energia. Nenhuma função de nocaute. Dragão! De dentro da barreira azul clara brilhante, Dracloak o encarou com fúria, os olhos ardendo em fúria. Se não fosse neutralizado antes de ser libertado, garantiria que cada um desses humanos fosse enviado para o túmulo. O Onix! De repente, um Onix se ergueu diante da barreira e caiu com força. O impacto reverberou pelo campo de energia. Thorin se abaixou bem a tempo, escapando por pouco de ser esmagado. Sua expressão se contorceu. Com um rosnado, ele bateu com a mão no botão cancelar. Droga! Se eu não posso ficar com esses Pokémon, então aqueles pirralhos malditos que se escondem atrás do presidente também não vão ficar com eles. Um zumbido agudo ecoou enquanto mais de uma dúzia de dispositivos cilíndricos pretos piscavam em uníssono. A barreira azul clara que circundava a área começou a escurecer e enfraquecer. Ao ver isso, o Dracloak se chocou contra ele com ainda mais força. Thorin não hesitou mais. Ele se virou e fugiu, invocando um Boltund de pelagem dourada. Saltou em suas costas e disparou para longe.
Perto da orla da floresta, Shiro observou Dracloak prestes a escapar da barreira, seus olhos brilhando com um toque de ganância. Um pseudo-lendário do tipo dragão. Infelizmente, sua força atual não foi suficiente para conquistá-lo. Flutuando no alto do céu, os pensamentos de Shiro estavam conflitantes. Se eu fosse um treinador de nível de ginásio de verdade, com pelo menos 3 Pokémon de nível de ginásio, com certeza iria lá e tentaria a sorte. Enquanto ponderava, seu olhar pousou no homem corpulento que comandava o Rillaboom. Seu maxilar se contraiu. Talvez nem 3 Pokémon de nível de ginásio sejam suficientes. Coors! Um grito agudo de Corvisquírio despertou de seus pensamentos. Seguindo seu olhar, Shiro avistou um Fezan com penas cinza escuras voando em direção a eles a cerca de 100 metros de distância. E em suas costas estava sentado um homem com uma capa vermelha. Mover! Sem hesitar, Shiro acariciou as garras de Corvisquire, incentivando-o a tirá-los dali. Ele não se surpreendeu que outro treinador tivesse alçado voo para evitar o caos abaixo. Com o tipo lutador de Machamp e o tipo pedra-terra de Onix, nenhum dos dois tinha como alcançar grandes altitudes. Eles nem se dariam ao trabalho de olhar para cima. E não havia como Shiro e aqueles 3 treinadores que haviam morrido antes serem os únicos à espreita no covil de Namax. Pelo menos outros 10 deviam estar por perto. Coor! Corvisquire mergulhou na diagonal, desviando-se de um Fezan que se aproximava. Skiri! Outro grito urgente. Suas asas batiam ainda mais rápido. Tinha notado algo. Aquele Fezan mudou repentinamente de direção, voando direto para eles. Então ele sabe que também não é forte o suficiente e quer me matar para ficar com meus despojos? Shiro soltou uma risada baixa e fria. Ele não estava com medo. Mesmo que não conseguisse capturar os 2 Pokémon do tipo dragão, os Onix espalhados pelo campo de batalha ainda valiam uma fortuna. Se aquele treinador tivesse optado por ir atrás dele em vez de se juntar à luta lá embaixo, provavelmente não estava no nível de ginásio. E se ele não tivesse um Pokémon de nível de ginásio que tivesse treinado pessoalmente, não havia como derrotar seu Rhyperior. Um grito agudo e estridente ecoou pela área. Corvisquire mergulhou em direção às planícies gramadas na orla da floresta, deixando Shiro lá. Perto da colina, Machamp finalmente se aproximou, suas mãos enormes estendendo-se e agarrando sem esforço vários Onix de uma só vez. A enorme pressão exercida por sua forma imponente obrigou até mesmo Garrett a recuar. Bum! Dracloak! Ao mesmo tempo, um Dracloak enfurecido se libertou de seu confinamento. Seu olhar se fixou em seu primeiro alvo, Garrett, que estava parado não muito longe dali. Mesmo no curto período em que esteve preso, Dracloak memorizou os rostos de cada humano naqueles uniformes cinzentos. Especialmente o líder deles. Capítulo 54. Uma energia púrpura profunda irradiava de Dracloak, seu poder absoluto distorcendo o ar ao redor. Draa! Corrida do dragão. Com um rugido furioso, Dracloak disparou para frente como um raio de luz púrpura, sua cabeça afiada como um jato apontando diretamente para Garrett na encosta. Aqueles malditos desgraçados, praguejou Garrett, recuando rapidamente. Mesmo à distância, ele podia sentir a força opressiva do golpe do tipo dragão pressionando. Seu peito apertou enquanto ele agitava a mão e gritava, Rillaboom! Explosão explosiva! Ao ver seu treinador sendo atacado, Rillaboom imediatamente saltou para frente, socando o próprio peito com os punhos antes de soltar um rugido ensurdecedor. Roar! Uma poderosa onda de choque, em forma de funil, rasgou o ar, colidindo com o Dracloak que se aproximava. O impacto desencadeou uma série de explosões, sacudindo a encosta enquanto Garrett continuava a recuar. No ar, na borda do espaço Dynamax, o céu vermelho púrpura e sinistro cintilava, distorcido por luzes multicoloridas em constante mudança. Silhuetas de caçadores estavam sobre seus Pokémon, observando de cima, aguardando o momento certo para atacar. A paciência de Garrett se esgotou. Entrem aqui agora e me ajudem a recapturar Dracloak, ele gritou para as figuras que espreitavam na escuridão. Suas pernas ardiam de exaustão, e Rillaboom recuava firmemente ao seu lado.
Alguns dos caçadores que tinham melhor relação com Garrett hesitaram, mas acabaram permanecendo onde estavam. Sua força não foi suficiente para fazer a diferença. A diferença entre o nível avançado e o nível de elite era simplesmente muito grande. Nem mesmo os 3 treinadores de nível de ginásio próximos intervieram. Não havia como meros recrutas como eles fazerem algo contra o poder de Dracloak. Ha! Na beira da encosta gramada, o machão Gigantamax rugiu, seus braços enormes balançando descontroladamente. Vários Onix deslizaram para fora do espaço Dynamax bem na frente dele. Mas, como o Pokémon que criou essa dimensão, o próprio Machamp não podia partir. Não lhe restou outra opção senão esperar, seja que sua energia Dynamax se dissipasse ou que alguém a desativasse. Nesse instante, Dracloak, que estava em um impasse com Rillaboom, mudou repentinamente de expressão. Sob o olhar confuso de Garrett, ele evitou Machamp completamente e disparou em direção ao céu. Em outro lugar, Shiro corria pela beira da floresta, com os olhos examinando os arredores. A outrora exuberante floresta estava quase completamente destruída, o chão coberto de galhos quebrados e árvores caídas. Ele olhava para trás de vez em quando para verificar se o treinador de capa vermelha no Umfezan ainda o estava perseguindo. Shiro precisava dar a impressão de que estava fugindo com medo. Corvisquire, murmurou ele. Ao seu sinal, Corvisquire soltou um grito baixo e disparou um cortador de ar. Mas Shiro deliberadamente fez com que o ataque fosse mais lento, enfraquecendo seu poder. Quando a lâmina de vento alcançou o inimigo, já havia se dissipado completamente. Sem parar, ele olhou para trás novamente e viu exatamente o que esperava, o Umfezan agora voava ainda mais rápido. Em poucos segundos, o pássaro mergulhou, pousando em um terreno aberto a uma curta distância à frente, bloqueando a rota de fuga de Shiro. Shiro entendeu imediatamente. O inimigo estava tentando encurralá-lo, forçando-o a entrar nos destroços da floresta para limitar seus movimentos e drenar sua energia. Acho que você é realmente fraco. Em vez de continuar correndo, Shiro parou e ordenou: Corvisquire. Ataque rápido. O Umfezan estava no nível avançado, mas isso não significava muita coisa. Sempre havia a possibilidade de ser apenas um Pokémon comprado. Se o inimigo fosse realmente forte, ele não precisaria ter jogado esse jogo de desgaste. Depois de ver a força de nível intermediário de Corvisquire e sua fraqueza deliberada, ele deveria ter atacado diretamente. Umfezan não reagiu a tempo quando Shiro parou repentinamente. Continuou avançando em um ritmo lento, com seu cavaleiro claramente pego de surpresa pela parada brusca de Shiro. O treinador de manto vermelho entrou em pânico, apalpando freneticamente a asa de Umfezan enquanto procurava às pressas por 2 Pokébolas. Corvi! O grito estridente de Corvisquire ecoou. Antes mesmo que o Pokémon recém-libertado pudesse se materializar, ele mergulhou para frente, seu bico afiado atingindo a parte inferior das costas do treinador. Com um grito sufocado, o homem caiu no chão, rolando violentamente pela grama. O bico de Corvisquire estava manchado de sangue, mas ele não parou. Mergulhou novamente, golpeando repetidamente o treinador caído. Das Pokébolas abertas, emergiram 2 Volou, balindo agressivamente enquanto avançavam contra Corvisquire. 2 Volou recém-promovidos ao nível intermediário? Shiro quase riu. Enquanto isso, o Umfezan de nível avançado permaneceu completamente imóvel. Mesmo quando seu treinador desmaiou, ele não reagiu de forma alguma. Um olhar para seus olhos vazios disse tudo a Shiro: aquele Pokémon havia sofrido lavagem cerebral. Uau! Uau! Os 2 Volou choramingaram furiosamente enquanto perseguiam Corvisquire. Sua espessa lã branca cobria seus corpos completamente, exceto pelos 2 pequenos chifres em suas cabeças e as tranças cinzentas que balançavam a cada passo. Um Corvisquire circulava no ar, ficando cada vez mais irritado. Aqueles 2 não eram fracos, e eram implacáveis. Mesmo assim, não tinha intenção de enfrentá-los diretamente. Com cautela, continuou a atraí-los para longe. Aproveitando a oportunidade, Shiro aproximou-se do cadáver e recolheu as 2 Pokébolas caídas. No momento em que os Volou foram recolhidos, ele pressionou os botões centrais, travando-os. Com sua força de nível intermediário, não havia como se libertarem. Presos lá dentro,
Tudo o que podiam fazer era se enfurecer em silêncio. Coor! Corvisquiri voou e pousou no ombro de Shiro enquanto ele continuava vasculhando os pertences do treinador morto. Em pouco tempo, ele encontrou a pokebola de um Fezan e rapidamente recolheu o pássaro sem cérebro. TCH, não me admira que ele fosse tão cuidadoso, murmurou Shiro, balançando a cabeça. Esse cara é fraco pra caramba. Além dos dois Volou e um Fezan, o cara não tinha mais nada. Nenhum outro Pokémon. Sua situação financeira não era melhor, apenas 20.000 Pokédólares em notas. Seu cartão da liga poderia ter mais, mas não havia como verificar isso agora. Com eficiência comprovada, Shiro vasculhou todos os esconderijos possíveis, mas foi só isso que encontrou. Enfiando tudo na mochila, ele fez um sinal para Corvisquiri. O pássaro apertou o seu ombro e o ergueu para o céu. Se ele ia arriscar a vida na área selvagem à noite, precisava ter certeza de que valeria a pena. Idealmente, conseguiria capturar um ou dois Onix no caos lá embaixo, isso sim tornaria a viagem realmente recompensadora. De cima, Shiro observava a situação abaixo. Machamp ainda bloqueava a encosta, mantendo a maioria dos caçadores da Macrocosmos à distância. Enquanto isso, seu Pokémon mais forte, Rillaboom, havia mudado para a defesa, concentrando-se em proteger seu treinador em vez de atacar. Pelo que ele pôde perceber, o líder da equipe de caça possuía apenas aquele Pokémon de nível Elite. Isso é muito arriscado. Shiro pairava no ar perto da borda da floresta em ruínas, avaliando a situação. Até então, tudo tinha corrido bem, mas arriscar na tentativa de capturar um Onix não valia a pena. Com treinadores vagando por perto e uma Machamp selvagem causando estragos, ficar por ali era uma má ideia. Ele fez um gesto para que Corvisquiri o colocasse de volta no chão. Chegou a hora de ir embora. Mas, quando ele estava prestes a recuar, Dhaaai! O rugido de um dragão ecoou pelo céu noturno. Capítulo 55. Dracloak sobrevoava o céu escuro, mas vingança era a última coisa em que pensava. Neste momento, algo muito mais urgente exigia sua atenção. Empoleirado no topo da cabeça, Driepe jazia fraco e sem reação. Desde que colidiram contra aquela barreira azul clara, Driepe estava em péssimo estado, muito pior do que Dracloak havia imaginado inicialmente. Não importava quantas vezes Dracloak chamasse, Driepe permanecia imóvel, seu pequeno corpo mole e frio. Driepe era um Pokémon muito fraco, com força apenas de nível iniciante. Em sua tentativa de capturar Dracloak, os caçadores da Macrocosmos implantaram um dispositivo de contenção alimentado por energia do tipo gelo de nível Elite. Para Dracloak, um Pokémon do mesmo nível, a colisão foi dolorosa, mas suportável. Driepe, no entanto, sofreu imensamente, a maior parte de seu corpo congelou, levando-o à beira da morte. Inicialmente, enquanto estava preso dentro do dispositivo, Dracloak estava em pânico demais para compreender a gravidade da situação. Mas agora, após escapar, envolveu Driepe em energia do tipo dragão, apenas para perceber o quão desesperadora a situação realmente era. Draak! Nesse espaço desconhecido e sinistro, Dracloak ficou um tempo sem conseguir encontrar o caminho de volta para o Lago da Ira. Mesmo depois de sair da Toca Dynamax, ele ainda estava na margem oeste do Lago Achevel, o que impossibilitou um retorno rápido ao Lago da Ira para tratar Driepe. A única opção que restava para Dracloak era buscar a ajuda dos humanos. Seus ancestrais lhe contaram que os humanos podiam ser bons e maus, mas Dracloak tinha dificuldade em discernir quem estaria disposto a ajudá-lo. Ao retornar para a zona Dynamax e examinar desesperadamente a área do ar, Dracloak percebeu que a maioria das pessoas perto da encosta vestia uniforme cinza. Eram eles os responsáveis por aquela confusão, então pedir ajuda a eles estava fora de cogitação. A floresta devastada não apresentava nenhum sinal de vida humana e, além daqueles que estavam na encosta, quase não havia mais ninguém por perto. Na verdade, quase todos os treinadores da região se reuniram perto do Machamp Gigantamax, na esperança de conseguir uma parte dos espólios. Em circunstâncias normais, o item mais valioso em uma zona Dynamax era o Pokémon responsável pelo fenômeno. Esses Pokémon possuíam quantidades enormes de energia Dynamax, o suficiente para gerar centenas de watts com facilidade.
Iwates era moeda corrente na área selvagem, um recurso precioso que a Macrocosmos sempre comprava a preços altos. Quanto ao Dracloak selvagem no céu, os treinadores sabiam que era melhor não provocar uma luta com um pseudo-lendário daquele calibre. A maioria estava cautelosa demais até para pensar em se aproximar dele. Mas então os sentidos de Dracloak se fixaram em um humano solitário parado na borda da zona Dynamax. Ele estava se distanciando dos outros, aparentemente se preparando para partir. Esse humano parecia fraco em comparação aos outros e mantinha distância da multidão. Mais importante, Dracloak podia sentir uma leve presença de dragão nele. Nesse espaço dominado por humanos, essa presença despertou uma confiança instintiva, quase cega, em Dracloak. E então, mergulhou. Coors! Um grito agudo ecoou quando Corvisquir abriu as asas, assumindo imediatamente uma postura defensiva. Já havia experimentado a presença avassaladora de um salamense de nível elite quando era um Roukidai antes, e agora, Shiro estava logo atrás dele. Suprimindo o instinto de fuga, Corvisquir abriu ainda mais as asas, avisando Dracloak que se aproximava para recuar. Gás! Gastly também saiu de sua Pokébola, escondendo-se atrás de Corvisquir e abrindo bem a boca, tentando parecer ameaçador. Shiro, um tanto atordoado, parou abruptamente. Ele sabia que não conseguiria escapar da velocidade de um Pokémon pseudo-lendário de nível elite. Corvisquir! Gastly! Recuem! Ao seu comando, os dois Pokémon hesitaram antes de recuar. Seu olhar se voltou para Dracloak, que o circulava em alta velocidade, movendo-se com uma inquietação urgente. Vendo que Shiro não estava assustado e não demonstrava nenhum sinal de agressividade, Dracloak flutuou mais perto e abaixou a cabeça, revelando o Dreep repousando em cima dele. Shiro franziu a testa e observou atentamente o Dreep aparentemente sem vida. Ele mal se movia, seu corpo brilhando fracamente com um brilho azul misterioso. Está ferido? Sua mente trabalhava a mil, relembrando o dispositivo de captura da equipe de caça Macrocosmos. Ele havia sido imbuído com energia do tipo gelo. Nessa época, os tipos fada ainda não haviam sido descobertos, deixando o gelo como o único elemento que os dragões realmente temiam. Enquanto esses pensamentos corriam pela sua mente, as mãos de Shiro já estavam em movimento. Ele tirou a mochila das costas e vasculhou seu interior, encontrando um spray de cura de alta qualidade. Zumbido! Ele borrifou o líquido sobre o corpo congelado de Dreep e esperou até que o brilho azul gelo cintilante desaparecesse completamente antes de guardar o frasco. Em seguida, ele pegou vários Pokéblocos do tipo dragão, esmagou-os em pedaços pequenos e deu-os delicadamente para Dreep comer. Ainda bem que ele pegou esses itens na loja Pokémon em Hammerlock. Drei! Um som fraco escapou de Dreep enquanto seu corpo lentamente recuperava a cor. O brilho gélido persistente desapareceu. Ufa! Shiro enxugou o suor leve da testa. Vendo que Dracloak ainda pairava silenciosamente a baixa altitude, ele pegou uma caixa de Pokéblocos e entregou a ele, dizendo: agora está tudo bem. Dragão! Dragapult endireitou-se subitamente, sacudindo a cabeça. Ao ouvir a fraca resposta do Dreep em sua cabeça, abriu a boca avidamente e sugou toda a caixa de Pokéblocos de uma só vez. Draa! Seus olhos estreitos se entreabriram em deleite. Tendo crescido no lago da indignação, esta foi a primeira vez que Dracloak provou algo tão delicioso. Shiro assentiu levemente e estendeu a mão lentamente, tocando suavemente o corpo de Dracloak. Sua forma semi-transparente, de cor verde azulada, era fria ao toque, uma sensação exclusiva dos Pokémon do tipo fantasma. Percebendo que Dracloak não resistia, Shiro perguntou: como você me encontrou? Dracloak! Dracloak girou rapidamente antes de apontar sua cabeça em forma de flecha na direção da mochila de Shiro. Shiro parou, lembrando-se subitamente da escama de dragão que estava acumulando poeira lá dentro. Aquela escama, tão fácil de obter, foi o motivo pelo qual as pessoas o perseguiam, o que acabou levando-o à área selvagem. O clã dos domadores de dragões talvez não se importasse com a perda de uma única escama, mas para Shiro, aquilo virou sua vida de cabeça para baixo. Isto aqui. Ele puxou a escama de dragão, erguendo-a para que Dracloak a visse. Draa!
Dracloak assentiu repetidamente, balançando a cauda enquanto apontava para a escama, depois para si mesmo e para o Dreep em sua cabeça. Shiro entendeu imediatamente. Você quer isso? Draak! Drei! Dreep e Dracloak, agora recuperados, assentiram em uníssono. Shiro ficou em silêncio. Ele estava pensando em como aproveitar ao máximo aquela escama de dragão. Dracloak era um Pokémon que nunca abandonou seu Dreep, lutando ao lado dele até que este ficasse forte o suficiente para evoluir sozinho. Era tão protetor que, se por acaso se visse sem um Dreep, procuraria freneticamente por um substituto, chegando até a colocar outros Pokémon em sua cabeça. Se fosse esse o caso, Dracloak, você estaria disposto a vir comigo? Dra! Dracloak imediatamente flutuou para trás, sacudindo a cabeça. Eles tinham acabado de se conhecer. Mesmo que Shiro tivesse salvado Dreep e lhe dado boa comida, Dracloak ainda precisava retornar ao Lago da Ira. Os Dragapults mais velhos de lá certamente estariam preocupados com eles. E não havia a mínima possibilidade de Dracloak se separar de Dreep. Então, e se eu te desse esta escama de dragão e você ficasse comigo por um tempo? Só 2 anos. Isso não é quase nada para você. Shiro continuou a insistir,